É, pessoal, boa noite a Pessoal, boa noite todos. a todos. É com muita alegria que Com eu muita alegria recebo que eu o professor recebo Mauro o professor Betti. Mauro Betti. O tema da live de O tema da hoje live de hoje é Educação é Física como Educação Física Linguagem como Linguagem em em BNCC. BNCC. Nós Nós estaremos estaremos conversando um pouco conversando um sobre pouco essas sobre essas relações relações entre educação entre física, Educação Física, linguagem Linguagem e e BNCC. BNCC. O professor Mauro O professor Betti Mauro Betti é um professor é um que tem professor que tem contribuído de contribuído de forma forma extremamente extremamente significativa para o significativa desenvolvimento para da o educação desenvolvimento da física. educação física. Para vocês Para que vocês que possivelmente, e eu acho muito possivelmente, eu difícil acho não muito conhecer o difícil professor não Mauro conhecer o Betti, professor Mauro Betti. ele é o autor Ele é desse o autor livro, desse livro, Educação Física em Educação Física em Sociedade, Sociedade, considerado um dos considerado um dos clássicos da educação clássicos da física, educação física, um livro um que, por livro sinal, que, por foi sinal, foi extremamente difícil extremamente de difícil conseguir, de conseguir, certo? Lutei certo? muito Lutei para muito para conseguir este conseguir livro. este livro. Neste momento, Neste momento, Então, boa noite, professoras, professores, estudantes de educação física. Quero agradecer ao Heraldo pela oportunidade, parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito no seu canal. Nós estamos vivendo um momento muito interessante na educação, de modo geral, e particularmente na educação física, que é proporcionado por essa situação inédita, né? Parece que a nossa interação aumentou, né? Veja que interessante. E pela tecnologia digital, né? O tema que eu combinei com o Heraldo, evidentemente ele é muito longo, né? Eu tentarei ser o mais breve possível, embora eu tenha o cacuete de professor, né, de falar muito. Aí eu peço para o Heraldo, aí quando der aí, os 30 e poucos minutos, você me corta, tá? Para a gente entender o tema da linguagem, em primeiro lugar, temos que distinguir linguagem de língua, porque é uma confusão muito comum na pedagogia e na educação física. A língua diz respeito a palavras, né? As palavras que se organizam em sistemas para produzir enunciados, e os enunciados para produzir discursos. Mas ela é um sistema muito especial, né? Porque a língua possui muitas regras flexíveis que possibilitam uma combinação quase infinita, que proporciona exatamente, então, a possibilidade de muitos discursos, né? De muitas combinações de palavras, de frases, de enunciados. Mas é restrito ao verbal. A linguagem é uma coisa difícil de definir. Não é? É muito difícil você encontrar alguém que ouse definir linguagem, porque exatamente. assim como uma definição consensual não existe. A linguagem vai ser sempre definida em função dos interesses de quem a define, do foco que quer dar. Então, eu vou definir linguagem de acordo com uma perspectiva semiótica, porque a semiótica é a ciência da linguagem. E para a semiótica, a linguagem, pelo menos, e também a semiótica tem várias correntes, né, que no final eu falo. Na semiótica que eu prefiro, que eu simpatizo, a linguagem é uma potencialidade. É uma potencialidade que os diversos sistemas de signos, uma vez organizados, possuem para produzir informações. Então, o que são sistemas de signos? Bom, a língua, as palavras, é um sistema de signos, mas também os sinais de trânsito, as imagens, os gestos, as cores, os ritmos. Exatamente, professor. E exatamente, aí, ó, professor. E pegando aí, ó, um pouco de pegando sua um pouco de fala, sua fala, o que é que o acontece, que é que né? acontece, Nós né? temos a Nós temos a BNCC, que BNCC, foi um que documento foi um documento publicado publicado recentemente, recentemente, e lá temos a e lá disciplina de temos a educação disciplina de física. educação física. Essa disciplina de Essa educação disciplina de física educação está física inclusa está dentro inclusa da área de dentro da área de linguagens. linguagens. No No entanto, é entanto, é extremamente comum extremamente comum entre os professores de entre os educação professores de educação física física dúvidas a dúvidas a respeito do respeito porquê do a educação porquê a física está educação física inserida está inserida dentro da área de dentro da área linguagens. de E linguagens. essa E dúvida ela essa não dúvida surge de ela não agora. surge de agora.
a partir da publicação da BNCC, mas desde a publicação dos PCNs, certo? Onde foi definido que a educação física deve ser inserida na área de linguagens. Então, nós temos aí um longo período que a educação física está na área de linguagens. No entanto, essa dúvida ainda paira entre os professores de educação física. Um detalhe é que uma das correntes que estuda a linguagem é a semiótica. E dentro da BNCC, nós temos diversas citações no que se refere à semiótica. No entanto, nos tópicos específicos da educação física, não aparece nenhuma citação à semiótica, o que dificulta ainda mais a compreensão dos motivos que levaram a educação física a ser inserida dentro da área de linguagens. Então, o que seria essa linguagem? Como a BNCC trata a educação física? Nós sabemos também que existem poucas publicações que fazem essas relações entre educação física, ou então o conteúdo trabalhado pela educação física, e a semiótica, ou então a linguagem de um modo geral. Certo? Então, eu gostaria que o senhor explanasse a respeito dessas relações, o que é essa linguagem, o que é a linguagem, né? Porque quando falamos em linguagem, associamos, talvez até erroneamente, com a linguagem verbal. E esquecemos dos gestos corporais, dos sinais de trânsito, como o senhor colocou, né? Então, como o senhor pode esclarecer um pouco mais sobre isso, sobre essas dúvidas que ainda permanecem nos professores de educação física? Se a gente não entender o que é a linguagem, não adianta a gente estar na área de linguagem. Não é? A questão, como eu disse, é muito difícil definir linguagem. Né? Eu defino assim, como uma potencialidade dos sistemas de signos. E signo pode ser qualquer coisa. Pode ser um gesto, um movimento, um drible no futebol, um golpe na capoeira, né? Um ritmo, uma coreografia de dança. Né? E esse entendimento de linguagem é muito interessante para a educação física, porque não estabelece uma hierarquia, né? em que a palavra, a língua é mais importante. Indo mais à frente, esses sistemas de signos, eles não são isolados. Né? Eles podem se hibridar, se misturar. Não é? E é isso que é a riqueza que pode ser a riqueza da educação física. Porque nós podemos, né, nos processos de ensino-aprendizagem, hibridar, misturar os sistemas de signos, a palavra, o gesto, o movimento, a imagem. Né? Isto potencializa os processos de ensino e aprendizagem. Então, deixa eu explicar. Né? É fundamental, não adianta só entender que linguagem é uma potencialidade dos sistemas de signos, a gente entender o que é signo. Né? Que eu disse, pode ser qualquer coisa que represente algo para alguém. Então eu fiz aqui tentando explicar de um modo didático, né? A coisa funciona assim, você tem um primeiro, né, que depois eu explico, se der tempo, de onde vem isso. Um primeiro, que é, por exemplo, uma compreensão inicial, um entendimento inicial, uma significação. Significação vem de signo. Né? Signo é aquele que significa. Por exemplo, todo mundo aqui tem uma noção do que é BNCC, linguagem, educação física. Esse é o primeiro. Eu venho aqui e falo umas coisas para vocês. Linguagem é isso, linguagem é aquilo. Tal, né? A partir do que eu falei, né, vocês vão estabelecer uma relação entre o 1 e o 2 e construir um terceiro, que que acho que fica ao contrário para vocês, né, o número, né, fica espelhado, né, eu acho, né, um terceiro,
que é uma nova significação a partir do que você sabia, do que eu falei, e se estabelece um terceiro. Bom, aí vocês vão, né, depois da live aqui, vocês vão pensar nisso, vão conversar, vão ler, vão tentar observar isso, como que isso acontece na sua aula, vão tentar modificar a sua prática. E este que é um terceiro, vira um novo primeiro, né? Este novo primeiro, por sua vez, vai se ligar com um segundo, né? Caiu aqui. Então você entendeu? Eu vou experimentar alguma coisa lá na minha aula, vou discutir isso com um amigo, né? Esse que é o primeiro, você vai colocar o segundo e vai formar uma nova significação, um novo 3. De modo que, e aí esse 3 vira 1 de novo. E aqui sai outro, sai outro. De modo que você vai ter uma coisa assim, né? Um fluxo de signos, né? Que vai, imagine esse tridimensional se expandindo para todos os lados. Isso é exatamente o que se chama na semiótica de semiose. Se você fizer uma busca lá na BNCC, com a palavra semiose, você vai achar muito essa expressão na língua portuguesa e na língua inglesa. Semiótica eu não procurei, mas parece que você procurou, né, Heraldo? Aparece várias vezes, né? A palavra semiose aparece várias vezes. Sim. Ora, o que é isso daqui? Esse fluxo de significações que cada um vai estabelecendo a partir de uma coisa anterior. É exatamente o fluxo de aprendizagem. É assim que a gente aprende, que os alunos aprendem. O exemplo que eu dei aqui da gente, do nosso tema, você pode imaginar quando você ensina futebol, ou capoeira, ou dança, né? O processo é sempre o mesmo. Isto, então, os meus amigos jovens aqui me ajudam, como o Heraldo. Então, esse fluxo de significações é exatamente o processo de aprendizagem. Né? Então, veja, quando eu vou associando as coisas, quando eu estou ensinando capoeira ou futebol, né? Então eu vou associando o gesto, né, com alguma coisa que eu falo sobre o futebol, com alguma coisa que os alunos pesquisam, com alguma imagem, com algum vídeo. Isso vai construindo significações em torno do futebol. Agora, é claro que há relações, essas relações de significação, né, que a gente vai fazendo, podem estar certas ou erradas do ponto de vista, por exemplo, da ciência ou da filosofia. Não quer dizer que todas as significações que a gente constrói estão corretas. Aí a função do professor da escola é orientar esse processo, né? Orientar em direção a finalidades, a objetivos de aprendizagem. A gente tem que ter claro que a gente não consegue controlar o processo de aprendizagem. Né? A gente controla só até certo ponto. Às vezes o aluno aprende coisas que a gente não tinha previsto. Ou que a gente às vezes nem sabe que ele aprendeu. Né? O que, aliás, é uma coisa boa. Bom, então veja, se a educação física pode recorrer a repertórios de signos de diversas áreas, inclusive da biologia, né? Da biomecânica. Então, na verdade, a inclusão da educação física na área de linguagem, junto com língua portuguesa e arte, embora seja um avanço, ela também não contempla todas as possibilidades da educação física. Isso é uma coisa que eu aprendi na semiótica. Não se trata de opor o biológico ao sociocultural, mas sim unir o biológico ao sociocultural. Não é um versus o outro, contra o outro, é um e outro. Então, o suor que escorre no corpo dos aprendentes, como eu prefiro dizer, em vez de chamar de alunos, né? Dos aprendentes e das aprendentes, quando está jogando futebol, lutando capoeira ou dançando, é tão importante quanto a significação social da dança ou do futebol. Porque o suor também é signo de que alguma coisa está acontecendo no meu organismo. E faz parte da educação física ensinar aos aprendentes, né,
a significação daquele suor. Não é? Portanto, o ideal seria que nós termos um currículo na escola, um currículo temático, né? Melhor ter por área, como está sendo feito, do que por disciplina isolada. Mas o ideal seria que a gente abolisse disciplinas e tivesse um currículo temático, por temas. Por exemplo, saúde poderia ser um tema, esporte poderia ser um tema, onde a educação física entraria com maior intensidade. Mas isso aí já é um delírio, né? Já é uma utopia da minha parte, né? Perfeito. Professor, tem e só para finalizar essa parte, daí você me questiona novamente, é que dizer que a educação física é a linguagem não garante uma proposição progressista para a educação física, ou crítica, ou o nome que se queira dar. Porque tudo é linguagem. Se tudo é linguagem, ou signo, né? Se a gente acessa a realidade por meio dos signos, aliás, Décio Pinhatari, esse foi o nome que eu esqueci de te passar, né? Décio Pinhatari foi um dos pioneiros da semiótica no Brasil. Dizia que em vez de linguagem, usar a expressão linguagem, seria melhor usar a expressão signagem, né? Que é exatamente esse processo aqui de hibridação dos signos, né? Sem priorizar nenhum sistema de signo. Então, uma educação física que busque só a aptidão física ou só o desenvolvimento de habilidades motoras também é linguagem. Ou seja, dizer que a educação física é linguagem não deixa de lado, não pode deixar de lado a questão das intencionalidades pedagógicas, né? Do professor, do projeto político-pedagógico, do ABNCC, dos documentos, etc. Para onde eu quero dirigir, né? Para onde eu quero dirigir esse fluxo de aprendizagem? Em que direção eu quero, né? Do ponto de vista da concepção do ser humano, de sociedade, de justiça, etc. Né? E por fim, é preciso ter claro que existe uma distância também entre a nossa intencionalidade pedagógica, como professores e professoras, e a aprendizagem do aluno. Né? Elas nunca coincidem 100%, tem sempre uma distância entre isso. Às vezes eu acho que, porque eu faço um discurso crítico, progressista, eu acho que os alunos estão aprendendo sobre educação física nessa perspectiva. Mas como é que eu posso ter certeza? Eu só consegui acessar a aprendizagem dos alunos, o que é algo muito difícil no caso da educação física. Porque a gente não consegue acessar a aprendizagem só com prova escrita, por exemplo. Que daí seria incorrer no erro de voltar de novo à priorização das palavras. Objetivos de aprendizagem no nível mais detalhado. E a aprendizagem efetiva dos alunos nos leva ao tema da avaliação, né? E o Enem, por exemplo, eu não acredito que o Enem consegue avaliar todas as dimensões da aprendizagem da educação física. Isso seria impossível. Então, é possível um aluno acertar todas as questões do Enem e ser sedentário, ou ter sido aquele aluno que nunca participava das aulas, porque é algo apenas de representação intelectual. A educação física tem alguma coisa que diz respeito à carne viva, né? A sentir na carne. Por isso que toda a aula de educação física, todo o processo de educação física tem que ser construído a partir de um signo inicial que é corporal, que diz respeito ao gesto, ao movimento, a sentir. Depois de sentir, você reage. Né? Você age e reage. E num terceiro momento, você reflete sobre aquilo que você viveu. É exatamente o mesmo esquema aqui. É 1, 2, 3, é sempre 3. Né? Sentir, agir, reagir e refletir, né? Construindo, então, significações mais de ordem intelectual, né? De compreensão. Isso que eu estou falando está aqui no livro editado pela Cortez, Corporeidade, Jogo e Linguagem, né, em coautoria com Pierre e Normando Gomes da Silva, em que, a partir da semiótica, a gente faz uma proposição didático-pedagógica. Mas não para dizer assim, então é uma nova abordagem, é uma nova proposição. Não é.
Não é exatamente uma nova abordagem, né? Que, aliás, é um termo que eu não gosto, né? Eu prefiro falar em proposições didático-pedagógicas. É uma proposição didático-pedagógica que tem base na semiótica, em uma das correntes da semiótica, se der tempo eu falo, mas que também recorre a outros autores, a outras fundamentações teóricas. Porque, como eu disse, a semiótica, como eu a entendo, ela agrega, ela inclui, desde que não seja contraditório, ou seja, é preciso haver coerência entre os fins, né, as finalidades, as intencionalidades pedagógicas e meios. Então isso está explicado aqui, essa proposição está aqui nesse livro, né, em que há uma proposta bastante explicitada. E aí, entramos na BNCC, né? Podemos falar da BNCC. Bom, a BNCC ela é muito superficial quando trata do tema da linguagem. Ela tem dois trechos que trata da linguagem, na página 211 e 212. Né? Eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, mas basicamente ela vai dizer que as práticas corporais, né, elas evidenciam, expressam significados, sentidos e significados de grupos sociais, né, que grupos sociais conferem, né, e que, portanto, elas seriam textos culturais, passíveis de leitura e produção. Bom, isso remete a uma das correntes da semiótica, né, que é a semiótica da cultura, né, também chamada de semiótica russa, porque os principais autores são da antiga União Soviética. Yuri Lotman. Porque eles partem do estruturalismo, né, que é a outra corrente da semiótica, é a primeira, é a mais antiga. A língua é a referência. O estruturalismo trabalha sempre com dicotomias, língua e fala, significado, significância. A semiótica da cultura vai um pouco além disso e introduz. Tá, então vamos recomeçar. Tem três correntes. Estruturalismo, cujo principal autor é Ferdinand Saussure, suíço. Para o estruturalismo, a língua é o sistema de referência de todos os outros sistemas de signos. E ela trabalha com binarismos, com dicotomias. Língua e fala, significado, significante, e assim por diante. A segunda... Então, o estruturalismo, ele trata da linguagem de forma binária, digamos assim. Tratando da dicotomia. Binária, exatamente. Ela vai trabalhar com dicotomias. Língua versus fala, significado versus significante, não dá para explicar isso aqui. A segunda corrente é a semiótica da cultura, né? Ela vai tomar como base o estruturalismo, mas vai ir um pouco além. Ela vai levar em consideração o contexto, né? O contexto cultural, social. E a terceira corrente, né? Bom, eu falo depois. Vamos ficar na BNCC por enquanto. A BNCC, quando ela diz que as práticas corporais expressam sentidos e significados de grupos sociais, ela resvala, ela lembra um pouco a semiótica da cultura. Mas me parece muito mais uma sociologia, né? Porque a sociologia também faz uma interpretação dos signos, né? Por exemplo, a relação de práticas corporais com determinadas classes sociais, né? A antropologia também, a antropologia é eminentemente tem um instrumental semiótico, né? Porque ela tem que observar ações, gestos, né? Corpos, né? E não só falas, palavras, discursos, né? E aí,
De um lado, a BNCC fala da perspectiva sociocultural, mas quando entra na parte mais volumosa dos objetos de conhecimento, que são os esportes, ela adere ao estruturalismo, né? Porque, claro, é evidente a influência do estruturalismo linguístico na proposição do Pierre Paralebá, né, na praxeologia motriz. E também na TGOF, Teaching Games for Understanding, que vem dos Estados Unidos. Essas duas perspectivas aplicaram a lógica da língua à lógica motriz. Então, isso fica muito claro da BNCC quando ele fala, por exemplo, da lógica interna das práticas corporais e da lógica externa. A lógica interna é a lógica motriz. A lógica externa é a lógica cultural. É exatamente uma das dicotomias do estruturalismo. Então, há uma contradição na BNCC. Assim, do ponto de vista semiótico, veja. Né? Então, se a gente não estudar isso, como disse um professor amigo recentemente para mim, a gente se reúne lá na escola, professor de educação física, né? A gente se reúne com os professores de língua portuguesa e arte, mas não dá diálogo, não dá conversa. Né? Primeiro porque a língua portuguesa, que é a que tem aquele monte de carga horária, trabalha com o verbo, com as palavras. Agora, mesmo assim, pode ser um bom ponto de partida. Né? Você fazer uma cooperação, né? Um trabalho de integração entre língua portuguesa, arte e educação física. Né? A arte pode produzir materiais, ajudar a produzir materiais, contextualizar, por exemplo, trabalhar com danças regionais. Né? Isso pode ser feito junto com o professor de arte. Vamos escrever sobre isso, né? Vamos produzir textos, né? Nos diversos gêneros discursivos. Pode ser junto com o professor de língua portuguesa. Aí veja que aí já tem a semiose, né? Mas o ideal seria, né, que a gente pensasse a educação física para além dessas duas disciplinas. Porque veja, bons professores já fazem isso na prática. Né? Eles recorrem a repertório das diversas áreas para compor o processo de ensino-aprendizagem e criar mais significações, ou seja, ampliar isso aqui cada vez mais. Né? Então, veja, por exemplo, você pode ensinar capoeira para um aluno para o segundo ano, né, do ensino fundamental? Pode, do meu ponto de vista, pode. Você pode transformar isso num jogo de luta. Né? Um jogo, uma brincadeira, passar o pé por cima do coleguinha, se abaixar. Mais pra frente você vai dizer, sabe aquela brincadeira daqueles gestos, tem a ver com os negros escravizados, né? Tem a ver com a história do Brasil, olha a história entrando aí, não é isso? Tem a ver com geografia, tem a ver com sociologia, e tem a ver com biomecânica, com fisiologia, com as capacidades físicas, com as habilidades motoras envolvidas. Então, assim, a educação física é muito rica, né? Ela pode fazer um processo, um fluxo de semiose como poucas. Embora outras disciplinas, se também pensassem assim, também poderiam fazer a mesma coisa. Perfeito. Professor, a discussão está muito boa, mas temos um limite aqui na live, infelizmente. Estamos encaminhando aí para os 14 minutos finais. Eu gostaria de perguntar se existe algum autor que nós podemos procurar leituras, produções, livros, artigos que tratam sobre a semiótica. Bom, os autores de base, né, como Ferdinand de Saussure, que eu já citei, Yuri Lott, que é da estruturalismo, Yuri Lotman, que é da semiótica da cultura, e Charles Sanders Peirce, escreve-se Peirce, que é o elaborador dessa corrente chamada pansemiótica ou lógica geral dos signos, é o que eu mais gosto. Né? E só
um parênteses, né? Por que chama pansemiótica? Pansemiótica é exatamente porque não se restringe ao humano. Ela não é uma perspectiva antropocêntrica, embora seja também antropológica. Quem tem um animalzinho em casa, né, um gatinho, um cachorrinho, percebe isso claramente. A gatinha aqui de casa, por exemplo, ela comunica, ela produz informação, ela produz signos. Então, quando ela quer brincar de lutinha, né, ela vem me dar uma mordiscadela assim, de leve no calcanhar e deita em posição de, como chama? Em posição de submissão, né? Aí eu fico batendo assim na patinha dela, né? Quando ela quer brincar de pega-pega, ela dá uma mordiscadela na tornozela e sai correndo, né? Porque vivem num apartamento, então esse convívio é muito... Então, por isso que para a pansemiótica não existe oposição entre biologia e cultura, tá? E é a que eu simpatizo. Agora, são autores muito difíceis. E eu descobri isso em 1994, estudando no doutorado, uma disciplina da Unicamp, na Faculdade de Educação, que eu me matriculei meio por acaso. Assim, eu via o programa, gostei, e eu vou fazer essa disciplina, né? E eram professores que também estavam se iniciando no estudo da semiótica, porque é uma coisa estudada mais nas faculdades de comunicação. Então eles são difíceis. O melhor é você começar com autores que já fizeram esse primeiro diálogo com esses autores e trouxeram para a educação física. Então você tem textos meus, você tem textos do professor Pierre Normando Gomes da Silva, você tem textos da professora Eliane Gomes da Silva, inclusive um livro que se chama Educação Física Infantil, a Experiência do Ser Movimentar, da editora Njuí, da Eliane Gomes da Silva, a tese de doutorado dela, que é espetacular para mostrar como a semiótica ajuda nos processos de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque os professores precisam aprender a ler os signos dos alunos, né? Então, as ações, os gestos, as inações, os silêncios, as expressões faciais, as palavras murmuradas em voz baixa, coisas que muitas vezes os professores não prestam atenção. E aí pode estar o segredo para a gente conseguir afetar os alunos, né? Criar afetos. Afetos quer dizer ser afetado, né? Que pode ser positivo ou negativo. Não há muitos, é uma área ainda iniciando, né? Eu indicaria esses três autores e depois quem gostar, quer se interessar, vai atrás dos autores de base, né? Mas aí vai ter que procurar gente que entende, fazer cursos. Eu tive auxílio lá na disciplina da Unicamp, tive auxílio de uma grande especialista em semiótica, daqui de Bauru, professora Lúcia Helena Ferraz Sant'Agostino, infelizmente faleceu meses atrás, que me deu as chaves, né, para eu abrir essas portas, né? E eu estou convencido que se a gente não avançar nos temas da linguagem e da comunicação, né, porque uma das funções dos signos é a comunicação, não é a única, né? Se a gente não avançar nisso, nós vamos ficar rodando em círculos. Eu acho que, por exemplo, as tais das abordagens já estão esgotadas, né? Não dá mais para ficar nisso, né? Nós temos que considerá-las, ler, porque são clássicos, né? Montar um repertório e ir para frente. Perfeito. Então, eu já gostaria de agradecer pela excelente explanação sobre a educação física como linguagem. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento aprenderam um pouco mais sobre essas relações entre educação física e linguagem. E aí, neste momento, eu gostaria de convidar o professor Mauro Betti a realizar uma leitura ou então apresentar um poema bem especial que ele trouxe. Tudo bem? Eu estive em Fortaleza uns 2 anos atrás, a convite dos meus queridos amigos Luciano Venâncio e Luiz Sanches, 2 paulistas que estão agora aí em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, né? E estivemos no mercado aí de Fortaleza e eu comprei esse livrinho aqui de literatura de cordel, que se chama Linguajar Cearense. Então ele vai falando das expressões típicas, né, do linguajar, da língua, né, da linguagem, né, da fala, né, da fala. Eu não vou ler
antes, eu vou ler só a última estrofe, né, em homenagem aos cearenses, estendendo a todos os nordestinos, e a Luciana e ao Luiz que estão aí, morando aí. E diz assim: o cearense é assim, dá cotoco à nostalgia, a tristeza leva a fim. Na cacunda da euforia, dá de arrodeio na carência, enrola a sobrevivência e embirra na alegria. Então, meus amigos cearenses, nordestinos, sulistas do Sudeste, do Norte, do Centro-Oeste, não vamos perder a alegria. Esse momento vai passar, né? E estamos aproveitando para aprender. E aprendendo, nós vamos avançar, né? Nós vamos avançar. Muito obrigado, Heraldo. Muito obrigado, meus amigos e minhas amigas. Perfeito. Muito obrigado, professor Mauro Betti. A explanação foi incrível. Nós aprendemos muito sobre essas relações entre educação física e linguagem, sobretudo considerando a BNCC. E vamos continuar estudando todos esses textos que tratam sobre a linguagem, certo? E eu tenho até um fato bem engraçado sobre alguns aspectos relacionados à linguagem. Quando eu anunciei essa live, publiquei o pôster, né, em algumas redes sociais, um primo meu, ele tem aí por volta de 9, 8 anos, gosta muito de futebol. Ele olhou o post e disse assim: Heraldo, você vai fazer uma live com o Mauro Betti? Eu conheço. Eu falei: você conhece o Mauro Betti? Tem certeza? Eu conheço, ele é bem famoso. Ele comenta os jogos que eu jogo. Ele confundiu o Mauro Betti O Mauro Betting. com o Mauro Betti. Já aconteceu isso. Aconteceu com isso comigo numa mesa que eu estava. O outro colega da mesa achou o tempo todo que eu era o Mauro Betting. Eu fiz até uma brincadeira, né, quando eu compartilhei, que eu coloquei a legenda justamente lembrando do que o meu primo havia falado. É live com meu amigo Mauro Betti, né, que é o bordão dos comentaristas. Bom, já somos amigos também, né? Embora virtuais. Exatamente, virtual, né? A internet proporciona isso. Pós-pandemia, Fortaleza é uma das minhas prioridades de viagem. Perfeito. Será sempre bem-vindo. Muito obrigado. Então, muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que assistiram. Essa live ela ficará disponível no IGTV, certo? Aqui no Instagram. E aí, posteriormente, eu irei baixá-la e compartilhar com o professor Mauro Betti, para ele publicar nas suas redes sociais ou então no YouTube, se assim for de seu interesse. Tudo bem? Então, boa noite a todos e até mais. Boa noite, até mais.